Muito boa noite a você que nos acompanha simultaneamente pelos portais Caboclo, Flagrante, O Chefão da Notícia, Moura News e a Repórter. Nós estamos na terceira edição desta quarta-feira do programa Cara a Cara, que traz a ex-secretária de Estado e hoje candidata a vereadora Oreni Braga. Ela vai falar muita coisa aqui sobre a sua experiência de vida pública e agora concorrendo ao cargo de vereadora aqui da capital amazonense. Eu quero dar as boas-vindas, sempre no oferecimento de Milênio Segurança Patrimonial e Shopping do Pé, a candidata vereadora Oreni Braga. Muito boa noite, obrigado por estar participando aqui do programa Cara a Cara nessa terceira edição desta quarta-feira. Eu que agradeço pelo convite especial e estamos aqui à disposição para a gente bater esse papo e falar um pouco sobre o nosso trabalho, sobre o que nós pretendemos fazer e também um pouco da situação de Manaus, que não é fácil, né? Então, candidata, eu queria que você já começasse falando aí um pouco sobre a sua vida pública, né? A senhora ficou aí em diversas gestões aí na frente da Secretaria de Turismo, né, do Estado do Amazonas, realizou diversas obras, feitos. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa sua experiência pública, porque você já vem da vida pública, né? Não vai entrar na vida pública assim à toa, como muitos candidatos aí dizem, entre aspas, de paraquedas. Então, ela já vem, né, com uma experiência de vida pública. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência. Então, a gente, como todos sabem, né, nós passamos por 4 gestões de governadores, governadores que atuaram por 8 anos e nós permanecemos nas suas gestões. Embora a nossa secretaria não fosse uma secretaria que tivesse um orçamento tão importante do ponto de vista da execução daquilo que ela se propôs quando foi criada, e também, na verdade, eu criei, passou pelas minhas mãos, né, a Amazonas Tour, e nós ali passamos a planejar, a criar estratégia e a buscar recurso, né, para que essas estratégias, as ações fossem executados, os projetos. E graças a Deus tivemos êxito, trabalhamos com mais de 6 ministérios, em especial o Ministério do Turismo, com a Embratur, com a Suframa, com o Sebrae, e nós conseguimos trazer recursos que ampararam os projetos em 18 municípios turísticos, né? Em especial a cidade de Manaus. Por 30 anos o nosso trade turístico, os nossos hoteleiros, agentes de viagem, enfim, todo o pessoal que almejava ter um centro de eventos na cidade de Manaus, como todas as grandes capitais brasileiras, e nós deixamos a nossa marca. Nós construímos o Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, que está ali ao lado da Arena da Amazônia. Hoje ele é um espaço especial para grandes eventos, e quando eu saí em setembro de 2017, eu deixei 40 milhões em caixa para que o governo que viesse pudesse construir a segunda etapa. E graças a Deus eles estão concluindo aí, né? Quero até parabenizar quem está na gestão, concluindo a obra e a gente deixou esse marco para a cidade de Manaus. Além de outras ações, nós conseguimos capacitar e qualificar mais de 10 mil pessoas, pilotões de policiais militares, que hoje são poliglotas, falam mandarim, japonês, inglês, francês. Nós conseguimos trazer para a cidade de Manaus, para você ter uma ideia, todas as bandeiras internacionais da hotelaria. Quando eu assumi em 2003, nós tínhamos o Hotel Tropical, que é histórico nosso, né? Nós tínhamos o Novo Hotel, ali no distrito, e os hotéis do centro da cidade, os nossos hotéis históricos de 30 anos, 40 anos. E quando nós começamos a trabalhar a captação de investidores para Manaus, nós pensamos na hotelaria, porque Manaus, como uma capital de cunho internacional, com o maior polo industrial da América do Sul, não poderia ter o desfrute de não ter as bandeiras internacionais. Então, hoje você tem todas as bandeiras, seja no distrito, seja no Japim, seja no centro Adrianópolis, Vieira Alves, enfim, hoje você tem todas as bandeiras em Manaus. Isso gerou mais de 20 mil empregos diretos, né? Porque uma companhia, quando ela chega numa cidade, uma bandeira dessa, ela emprega a gente, porque um hotel, ele tem o gerente, ele tem o camareiro, ele tem o garçom, ele tem o maître, ele tem o comin, ele tem o assistente de cozinha, enfim, é uma engrenagem para funcionar. E isso é por turno, né? Então, tu multiplica isso por 3,
Então, é uma geração de emprego importantíssima. Além disso, quando nós assumimos também, em 2003, Manaus só tinha 2 voos direto para São Paulo, 2 para Brasília. Se você quisesse ir para o Rio, você tinha que fazer conexão nessas 2 capitais brasileiras. E também nós só tínhamos um voo para Miami com o lote aéreo boliviano, que logo em seguida, em 2005, faliu. Então, nós, estrategicamente, passamos a conversar com as companhias brasileiras e internacionais, né? Na Europa, nós vivíamos no pé da Air China, China Airlines, essas companhias também do Oriente, da Ásia, para que nós pudéssemos trazer voos diferentes para Manaus. E graças a Deus que nós implantamos o ineditismo, né? Manaus recebeu pela primeira vez uma companhia americana voando para cá, que é a American Airlines, né? Então, hoje você voa para os Estados Unidos, hoje não, porque ainda estamos com as fronteiras cerradas por conta da pandemia, mas hoje você tem a América aí que voa para Manaus e Miami, né? Praticamente Manaus é uma capital, é uma cidade americana pelo o time de voo. Nós conseguimos fixar a Copperline Manaus-Panamá, que nos leva para todo o Caribe, né? Faz esse fluxo caribenho para Manaus e vice-versa. Nós conseguimos implantar o voo Manaus-Buenos Aires, ou seja, conectamos Manaus com o Mercosul. Nós ampliamos as ofertas de voos para São Paulo, né? Deixamos 4 conexões direto para São Paulo, deixamos 4 voos direto para Brasília, deixamos 2 voos direto para Rio de Janeiro, não precisa mais ir Brasília-São Paulo, e deixamos voo direto para Fortaleza. Ou seja, nós conseguimos capilarizar a nossa oferta de voos, e tudo isso gera fluxo, gera abastecimento no aeroporto, é mais combustível, quando entra recurso no abastecimento, é mais recurso que vai para os fornecedores de alimento, de combustível, de água, enfim, é um ciclo virtuoso. Além disso, a gente conseguiu também implantar na cidade de Manaus a sinalização internacional, né? Manaus hoje tem todo o seu centro histórico, o corredor até a Arena, Ponta Negra, Adrianópolis e áreas nobres da cidade de Manaus, todo tem sinalização turística internacional. Implantamos também na cidade de Manaus outro ineditismo, eu sempre pensei além do meu tempo. Nós implantamos os ônibus Double Deck, turístico, né? Para a City Tour, que Manaus é a única cidade do norte que tem os ônibus Double Deck, vermelhão, de Londres, enfim. Então, nós geramos uma nova roupagem para Manaus. Estrategicamente, nós criamos um ambiente para Manaus que permitiu com que essas companhias, esses hotéis, enfim, outros investidores pudessem enxergar Manaus como uma janela de oportunidade. E aí, graças a Deus, foi um período em que todos puderam ganhar, todos puderam usufruir desse momento que a capital pôde oferecer. E aí ainda temos, graças a Deus, todas as bandeiras aí, né? Embora a pandemia tenha criado esse colapso na hotelaria brasileira. E eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui para todos os hoteleiros de Manaus, que são heróis, guerreiros, que têm mantido seus hotéis abertos assim, à flor da pele, mas têm mantido. Então, isso é bom porque os empregos ainda estão em dia, mas eu não sei até onde eles vão ter oxigênio, né? Então, esse foi o trabalho que a gente fez em Manaus e, obviamente, a gente agora pretende fazer algo diferente, criar alternativas como um parlamentar. É claro, né? Isso foi um resumo aí do trabalho que ela fez durante esses anos aí na frente da Secretaria, né, de Estado aí de Turismo, né? Uma vida pública já registrado no Estado, no Amazonas e na capital amazonense, e agora ela é candidata a vereadora. A ser candidata a vereadora de Manaus, eu pergunto a você, Oreni Braga, por que você decidiu, então, agora ingressar na vida pública, agora como parlamentar, concorrendo ao pleito municipal deste ano? E também, já pegando já um gancho nisso, eu quero saber também como é que anda as suas visitas nas comunidades, nesses anseio que a população pede de infraestrutura, saneamento básico, creche, toda essa questão que a gente sabe que é a precariedade que o nosso povo vive nos bairros. Bem, antes de eu falar sobre a questão da candidatura, eu quero só fechar a minha fala no início. Pode concluir. Todas as nossas ações, praticamente todas elas, 90%,
foram realizadas com captação de recursos em Brasília. Então, o parlamentar, ele além de ser competente, comprometido com a sociedade, ele precisa ter aberturas em outros canais de captação de recursos para fortalecer o prefeito, para fortalecer a gestão de quem está à frente da cidade. E por que que eu me candidatei, por que que eu estou junto com Davi Almeida para enfrentar os problemas da cidade de Manaus? Primeiro, porque eu acho que eu tenho uma bagagem, né, pública, um conhecimento de causa das coisas, dos problemas, das mazelas da minha cidade. Segundo, porque eu estou atrelado a um candidato que tem toda a performance de um grande gestor. Comunga com as minhas ideias, então por isso eu estou caminhando com Davi Almeida, o nosso prefeito, candidato a prefeito 70. Também eu quero dedicar um pouco mais às causas de Manaus, porque quando eu estava secretária, eu tinha que me dedicar a 18 municípios. E agora, como vereadora, eu posso fazer uma gestão mais proativa na cidade de Manaus. Todo mundo sabe que um vereador não tem orçamento para realizar ações como implantar uma creche, construir uma escola. Mas ele pode, com o projeto de lei, a força dele, junto aos seus pares, fazer com que esses projetos possam ser homologados pelo prefeito e aí serem colocados em evidências, né, para que a comunidade possa ser beneficiada. E quando a gente vai para as áreas mais distantes do eixo central da cidade, a gente percebe a dificuldade com que essas pessoas vivem, não é? Embora Manaus esteja entre as 10 cidades mais ricas do Brasil, Manaus é a 8ª cidade mais rica do Brasil, Manaus só tem 12% de saneamento básico. Embora Manaus seja a 8ª cidade mais rica do Brasil, Manaus gasta na saúde básica menos do que Teresina, que é a capital do estado mais pobre do Brasil. Enquanto Manaus gasta um pouco mais de R$300 por pessoa, Teresina gasta um pouco mais de 600. Isso é um problema sério, porque como uma cidade que é rica pode gastar menos do que uma das cidades mais pobres do país. Outra questão importante, Manaus, embora esteja entre as 10 cidades mais ricas do Brasil, oferece para a comunidade local um sistema de transporte mais pobre do que qualquer cidade brasileira no Nordeste do país. Gente, isso é lamentável. Outra questão que é muito triste. A grande maioria dessas comunidades de periferia, Viver Melhor, Santa Itelvina, Nova Vitória, Grande Vitória, toda parte da Zona Leste, toda a periferia que foge do coração da cidade, tem dificuldade de unidade básica de saúde, tem dificuldade de saneamento básico, tem dificuldade de uma política de habitação, eles não têm moradia, vivem em casas subhumanas, vivem abaixo da linha da pobreza. Por quê? Porque eles não têm um programa de geração de renda e emprego, de ocupação, seja para os pais de família, seja para os jovens. O que eu sempre falo é que Manaus, durante 20 anos, não teve prefeito, teve síndico, né? Síndico administra o que tem. Um prefeito, ele cria programas de geração de emprego e renda, programa de ocupação, ele se preocupa com a questão habitacional da cidade, ele se preocupa com o projeto de expansão da cidade. A cidade se expandiu de forma terrível, espalhou-se, e com esse espalhamento houve todo o acompanhamento das mazelas sociais, sem contar que nós temos aí grandes problemas relacionados ao processo de imigração que ainda não foi mitigado e que é preciso, sim, que haja um prefeito, que haja vereador comprometido com o processo de mitigar as mazelas com a questão da imigração. E nós temos projetos para isso. Poderia depois falar para você quais os projetos que eu tenho em vista, não são todos, mas posso falar de alguns. Claro, eu quero inclusive agradecer a nossa audiência, que nós estamos com uma audiência muito boa, inclusive a gente tem pergunta de internauta, o Kleber dos Santos pergunta: com essa pandemia, a senhora defenderia a criação de um auxílio emergencial para os trabalhadores de turismo? No turismo, trabalhadores que atuam no turismo, no caso. Veja bem, eu quero dizer para o Kleber que o nosso prefeito, futuro prefeito, Davi Almeida,
70, já está comprometido com esse programa. Davi vai criar um programa municipal, porque todos os outros programas estão chegando ao fim. E chegando ao fim, as pessoas não terminam os seus problemas, os problemas continuam, não é? Até porque a pandemia não acabou. Pelo contrário, gente, em Manaus, nós estamos vivendo uma onda que ao chegar aqui, acabei de ver no meu Facebook, uma das minhas amigas da Suframa acabou de falecer de Facebook, de coronavírus. Me mandaram no Facebook, eu vi e fiquei muito triste. Não posso, só lamento, porque nós estamos vivendo uma nova onda. Isso é um problema sério, as pessoas precisam se conscientizar disso. E aí, obviamente que isso não vai acabar em dezembro, né? Se não houver um planejamento dos programas que já estão aí, para que sejam extensivos a outros atores sociais. E aí, sem dúvida nenhuma, Kleber, o nosso prefeito, com a sensibilidade que ele tem, se Deus quiser, a partir do 1º de janeiro, ele não vai só atender as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, mas ele vai atender também aos hoteleiros, aos prestadores de serviço turístico, aos guias de turismo, porque todos vocês merecem a atenção como trabalhadores e como empresários. Você que não continua nos acompanhando simultaneamente pelos portais Caboclo, Flagrante, o Chefão da Notícia, Moura News e a Repórter, você continua aí mandando a sua pergunta. A gente tem um número do WhatsApp aí que você pode também estar enviando a sua pergunta para fazer aqui para a candidata Oreni Braga, candidata vereadora no pleito deste ano, aí pelo Partido Avante, né? Com o número, a gente tem o número dela aí. 70.900. 70.900. Então, você pode participar, mande a sua pergunta. Obrigado pela audiência. Na quarta-feira aí, nesse horário à noite, né? A gente está fazendo aí a edição da noite nesta quarta-feira, já iniciando aí, e durante toda a semana e também a outra semana nós teremos aí uma edição especial na terceira edição do programa à noite também às 19 horas, recebendo outros candidatos aqui a vereadores de Manaus. Eu queria agora que você falasse as suas bandeiras de luta na Câmara Municipal de Manaus, se caso eleita no dia 15 de novembro. Olha, você sabe que um vereador, ele é para todo mundo, é para toda a cidade, para todas as pessoas, para todas as comunidades. Mas nós precisamos ter algumas bandeiras, né, no sentido de aglutinar esforços, né, fazer com que essas coisas possam acontecer de forma muito mais intensiva. Então, minha bandeira, eu quero transformar a cultura de Manaus em uma cultura acessível a todas as pessoas. Nós não podemos ter cultura elitizada. Nós vamos criar um projeto de lei que chama-se Cultura em Movimento. E o que é a cultura em movimento? Nós queremos criar nas periferias de Manaus a oportunidade com uma carreta da cultura, para que as crianças, os jovens que têm talento, que estão lá escondidos lá na periferia e que podem ser grandes atores, grandes dançarinos, grandes cantores, grandes artistas da arte plástica, que possam vir à baila a partir desse projeto. Então, a Cultura em Movimento vai descobrir esses valores. A partir da descoberta, nós vamos lapidar esses valores, esses grandes artistas, e nós vamos colocar dentro do Teatro Amazonas para que eles possam, sim, ser valorizados, receber cachê, a própria comunidade pagar, ou seja, um movimento para que haja a valorização dos nossos valores, né? E, ao mesmo tempo, esses jovens também receber algo que possa incentivar e criar oportunidade de sonhar fora de Manaus e poder ir para o eixo sul do Brasil. O outro projeto que nós temos são projetos turísticos. Um é o meu sonho de consumo, que eu deixarei, se Deus quiser, como marca na cidade de Manaus, que é a implantação do nosso Parque da Biodiversidade. O Parque da Biodiversidade, ele vai permitir, será um grande parque temático, que Manaus saia do isolamento turístico, que Manaus possa ter um grande eixo econômico aliado ao polo industrial de Manaus. O Parque da Biodiversidade não é apenas só um parque temático, ele é um parque que vai trazer a indústria do entretenimento, ele vai trazer a indústria da fabricação de marcas com as nossas fibras, com nossa pele de animais, de peixe, enfim,
animais que eu falo do setor já de criação em proteção e não animais da floresta, né? Que eu também sou mestre em gestão ambiental e não posso jamais falar do uso de animais da floresta. Mas, enfim, dos animais que já estão aí em produção alternativa, que você pode comprar, você pode usufruir. Então, eu acho que as sementes, as plantas medicinais, tudo isso nós vamos estar usando dentro desse parque. E aí, quando a gente viaja por aí, a gente vê os megas aquários internacionais. E já estão com as nossas espécies aqui. Por que não pode ter um grande aquário internacional em Manaus? Pode sim. É preciso, é necessário, é urgente. Manaus precisa disso. E outro projeto que nós temos também é criar em Manaus as balsas turísticas, os catamarãs turísticos que saiam do São Raimundo. Sobre isso, eu ia fazer uma pergunta, se a senhora era a favor ou não, da criação da estação hidroviária. A criação da estação hidroviária, como eu sempre cito isso, porque é exemplo de grandes capitais. Então, Rio de Janeiro tem, Florianópolis tem, Porto Alegre tem. Então, Manaus não tem. Nós temos uma densa estação aí, a questão dos rios, enfim, que poderia, inclusive, desafogar as pessoas que moram aí no Colônia Antônio Aleixo, no Puraquequara, desafogar se houvesse uma estação hidroviária escoando essas pessoas para o centro da cidade, enfim. E eu queria saber se a senhora, sobre isso também, né, já pegando um gancho em cima da sua resposta, a respeito se a senhora é a favor ou não, né, se eleita for, na criação dessa estação hidroviária que desafogaria aí a questão do transporte público da cidade. Olha, como eu sempre digo, as nossas estradas são os nossos rios. E se são os nossos rios, nós precisamos, primeiro, sinalizar as nossas hidrovias, criar as estações hidroviárias, permitir com que os municípios turísticos e outros municípios que estão atrelados à região metropolitana tenham acesso a essas estações hidroviárias e também, ao mesmo tempo, como o governo brasileiro hoje está criando a ferrovia que vai cobrir toda a costa brasileira, sai do Maranhão, vai até a Bahia. Por que nós não podemos construir uma hidrovia que possa conectar Manaus com a Pan-Amazônia, com o Equador, com o Peru, com a Bolívia, com a Venezuela, com a Colômbia e deságua até o Pará? Nós precisamos criar isso. Eu acompanhei um projeto chamado Manta Manaus, que é um projeto estratégico e que precisa ser trazido à baila. O prefeito Davi, por certo, pegará isso na unha, porque é um projeto estratégico e, sem dúvida nenhuma, a estação hidroviária vai trazer esse alento para contribuir com esse projeto. Mas o que eu estava te falando também, esses catamarãs turísticos, eles sairiam do São Raimundo, iria até a Ceasa, dá um pit stop no Ceasa e vai até o Encontro das Águas. Ele não só servirá para o turista, mas, sobretudo, também para quem mora em Manaus. Então, você desafoga o trânsito, porque as pessoas, em vez de pegar um carro ou um ônibus, sair do São Raimundo para ir para o Ceasa, ele pega o catamarã e ele vai até o Ceasa. E, importante, é aquele PES, é aquele passe que ele usa, é único. Ele pode usar os modais, os dois modais, tanto o fluvial como o terrestre, e ele paga apenas aquele passe único do dia, como acontece em Paris, em outras cidades, enfim, em Veneza. Então, é uma oportunidade da gente transformar a cidade de Manaus com uma alternativa de usar a nossa água, o nosso rio, não é? E as pessoas também usufruírem disso. A outra questão que nós queremos implantar como projeto de lei é que aquele Centro Cultural Povos da Amazônia, aquela arena que está sem funcionalidade, né, praticamente sem nada acontecendo, nós vamos apresentar um projeto de lei para que o prefeito faça uma parceria com o governo do estado e aquele espaço seja utilizado para a economia criativa. A ideia é realizar uma feira, uma grande feira, como é na Eduardo Ribeiro, né, onde o artesanato, o guardanapinho lá feito pela senhora com crochê, o sorvete artesanal, a tapioquinha, ou seja, a nossa muvuca cultural, né, esteja dentro daquele espaço, mas, ao mesmo tempo, nós apresentarmos também a nossa cultura folclórica,
Quantas agremiações folclóricas que estão aí paradas, não teve festa junina, esses caras estão o ano todinho, meu querido, sem receber R$1 porque não produziram nada. Então, a ideia é que a gente possa, todo sábado e domingo, ter a nossa Feira da Economia Criativa, numa parceria com o SEBRAE, Governo do Estado, Prefeitura, cria-se um arranjo de instituições e faz com que todo sábado e domingo estejam todos esses pequenos empresários da Zona Leste, da Zona Norte, apresentando seus negócios, nós indo lá comprando, usufruindo. O gringo ama isso, então o gringo vai ter uma alternativa de sair do centro da cidade, vir até a Bola da Suframa e poder usufruir, que eu chamo desse nosso caldeirão cultural. Então, é isso que a gente quer também. Afora isso, para concluir a questão do turismo, nós queremos também que a Prefeitura faça uma parceria com a empresa que hoje está administrando o Porto de Manaus, porque ali dificilmente você vai conseguir fazer alguma coisa se não estiver hermanado com a administração daquele porto. E aí você cria uma engrenagem de ações contemporâneas naquele porto. Aquela feira moderna ali precisa ser moderna mesmo, né? Eu chamo de Manaus Baderna. Exatamente. Eu chamo de Manaus Baderna. Se houver um olhar de um prefeito mais estratégico, como é o caso do Davi, tendo vereadores ao seu lado que tenha também esse olhar mais moderno, mais contemporâneo, mais arrojado, mais agressivo, a feira pode continuar ali, mas lógico que organizada, humanizada, mais limpa, mais clean, com aquele corredor ali mais distribuído para que o turista e nós também possamos caminhar ali. Na verdade, Manaus foi criada de costas para o rio. Nós precisamos transformar Manaus de frente para os rios. E aquele é um espaço, o porto, ele tem tudo para que a gente possa transformar Manaus de frente para os rios. Mas é preciso que projetos sejam apresentados, não é? E que sejam aclamados pelos os demais vereadores e homologado pelo prefeito. Eu creio sempre numa deixa que meu grande orientador na Suframa, que eu passei 16 anos lá trabalhando na assessoria da superintendência, e eu tinha um grande mentor, e ele dizia assim, um projeto bom não é rejeitado. E eu criei isso na minha concepção, guardei para mim, e é verdade. Está aí o Centro de Convenções Vasco Vasco, em dia, uma realidade, porque projeto bom não é rejeitado. Quando eu apresentei o projeto da sinalização turística de Manaus, projeto bom não é rejeitado. Quando eu apresentei 8 centros de atendimento ao turista para os 8 municípios da região metropolitana, todos eles foram aceitos. Os ônibus, e aí vem, então, projeto bom, quando ele é bom, bem fundamentado, quando tu presta conta do que tu gasta, e aqui eu quero finalizar essa fala para ti dizendo o seguinte, graças a Deus eu passei 14 anos como gestora pública, mas os meus 14 anos estão aprovados dentro do Tribunal de Contas do Estado. É, isso mesmo, ficha limpa. Todo recurso que eu trouxe de Brasília, mais de 200 milhões de reais, todo recurso que o governo colocou na minha pasta, na minha secretaria, eu prestei contas. De 2003 a 2017, 28 de setembro de 2017, os meus exercícios estão todos regulares. Graças a Deus por isso. Então, eu quero primeiro agradecer a Deus que me deu força para eu poder fazer o que eu fiz e me resguardar de qualquer tentação. E, ao mesmo tempo, me colocar ainda, graças a Deus, saudável, com a mente super fértil para trabalhar e contribuir com o meu futuro prefeito, Davi Almeida 70, junto com Rota, é o caminho certo e seguro para a cidade de Manaus. Olha aí, gente. E aí eu quero só aproveitar e dizer, não vote num papel em branco. Vote em alguém que não está caindo de paraquedas. Vote em alguém que tem história. Vote em alguém que já soube administrar. Vote em alguém que tem compromisso com o seu dinheiro. Então, eu quero deixar aqui o meu nome, Oreni Braga, 70900,
a sua vereadora, a vereadora que Manaus precisa. Muita gente participando, obrigado pela audiência. Eu quero aqui agradecer também. Ela falou um ponto-chave aqui, eu lembrei da minha infância, da época da Bola da Suframa, que eu fui morador ali do Crespo um tempo com a minha mãe, e eu gostava muito de lá durante a minha infância, e infelizmente é um lugar que ficou ocioso, esquecido pelo poder público e que poderia ali ser fruto de muita coisa para a comunidade, para ajudar ali. E eu queria aproveitar essa tua deixa e dizer o seguinte: nós temos um outro projeto estratégico para o Centro Histórico de Manaus. O Centro Histórico de Manaus está entregue aos ratos, ao lixo e aos chorumes, né? Ali não tem, quando chove, aquilo ali alaga, leva o lixo, é uma loucura. Gente, uma cidade que é a 8ª cidade mais rica do Brasil. Gente, o PIB de Manaus é maior do que todo o PIB da região norte. Isso é um absurdo. E nós estamos aqui vendo a nossa Manaus sendo entregue aos buracos, sendo entregue à falta de saneamento básico, sendo entregue a um sistema de transporte falido, colapsado. E aí nós temos uma outra alternativa para o Centro Histórico de Manaus. O que é? O nosso futuro prefeito, no nosso projeto de lei, ele vai desapropriar todos os prédios, seja federal, estadual, municipal, isso numa parceria, não? Claro que ele não tem competência para ir lá desapropriar do governo federal, ele tem que fazer uma parceria, um protocolo de intenção, um termo de cooperação, e também os privados, para quê? Para que ele transforme esses prédios em um centro histórico Minha Casa Minha Vida. Quantas pessoas que moram ali pela Aparecida, no centro mesmo, ao redor do centro, que trabalham ali no centro, mas pagam aluguel. E pagando aluguel, eles são onerados sem ter a sua própria casa. E também alguns prédios nós vamos colocar em projeto de lei para que sejam transformados em centrais de artesanato, né? Porque nós não temos uma central de artesanato no centro. Tadinho dos nossos artesãos, gente. Sofrem ali naqueles ambientes desumanos, sem climatização. É triste ver os nossos artesãos ali. Então, esses espaços também serão utilizados para a central de artesanato, para o projeto Centro Cultural de habitação, e também fazer com que esses espaços possam ser ocupados, inclusive por secretarias do município que ficam distante das pessoas, não é? Tem um internauta, o Daniel Orson, inclusive eu acho que até você já respondeu essa pergunta, ele pergunta: o artesanato indígena também teve um baque com o Covid-19 e com o fluxo do turismo. Qual sua proposta para esse setor de artesanato indígena? Antes da senhora responder, eu quero mandar um abraço aos internautas que estão nos acompanhando, a Hannah Way, a Carmen, a Renata, a Miquele Carmin, eu acho, ao Michel Torres, a Elisete Alcântara e o Adilson Pedroso, da Vila Marinho, e a Elisete Alcântara, da Zona Leste, que acompanha a gente nesse momento. Quem foi a pessoa que me fez? Foi o Daniel Orson, sobre o artesanato indígena. Daniel, não só o artesanato indígena, mas todo o artesanato do Amazonas e do Brasil, mas eu falo em especial o nosso, porque a nossa estrada, como eu já falei, é o rio, então o nosso acesso é o aéreo, não é? E se nós não tivermos voo, nós não temos fluxo turístico para cá. Infelizmente, por conta da pandemia e de situações outras, muitas companhias que estavam voando para cá reduziram drasticamente seus voos. Reduzindo drasticamente seus voos, nós temos menos fluxo de visitantes. Mas o que eu falei, Daniel, desse nosso projeto de lei para transformar ali aquela arena do Povos da Amazônia em uma arena de sábado e domingo, com a nossa multicultura, o nosso caldeirão cultural ali de vendas, por certo, vocês terão a oportunidade de estar ali também comercializando o artesanato de vocês. Gente, nós temos o artesanato mais lindo do mundo. Deixa eu rapidinho falar para vocês aqui o seguinte. Quando eu assumi, nós tínhamos, e como ainda temos, artesanato maravilhoso, só que nós tínhamos um problema sério de embalagem. Não dava para você pegar uma réplica de uma onça belíssima e colocar num saco de supermercado.
Isso é impossível você trabalhar para o mercado internacional. Nós criamos um programa chamado Programa do Artesanato Sustentável. Transformamos esse artesanato sem miçanga, sem anilina, sem nada artificial. Produzimos isso com o olhar do mundo, trouxemos, quem ganhou, a empresa que ganhou para executar o nosso programa foi uma empresa italiana. Deus é tão bom nisso. E aí esse italiano trouxe toda a sua performance, o seu conhecimento de design, de como o mercado quer receber essa peça. Nós criamos a embalagem, criamos as etiquetas, tudo informado de que comunidade era, o artesão, o telefone dele, o contato dele, o WhatsApp dele, enfim. Quando nós concluímos isso, nós levamos para todas as capitais brasileiras, nós levamos para Firenze, na Itália, Lisboa, em Portugal. Fomos, infelizmente não deu tempo, porque quando eu estava trabalhando para a segunda fase, nós íamos levar esse pessoal para Paris, recebemos convite para ir para Dubai, Emirados Árabes, e quando os nossos artesãos chegavam nessas feiras, no segundo dia eles não tinham mais nada para vender, porque vendia muito rápido, e como vende muito rápido. Então, eu quero te dizer, Daniel, que eu, estando como vereadora na Câmara Municipal de Manaus, meus projetos de leis, além de outros, serão direcionados para o fortalecimento do artesanato, porque eu fiz, eu sei fazer, eu sei do valor que vocês têm, eu sei da capacidade que vocês têm de fazer um artesanato diferenciado e também poderei sim estar atrelado a vocês lá no meu gabinete para que a gente possa fortalecer a comunidade indígena. E eu quero aproveitar agora esse espaço maravilhoso que vocês estão me dando e parabenizar a todo artista do Brasil. Amanhã é o Dia Nacional da Cultura. Gente, um beijo para vocês do Caprichoso, do Garantido. Meu querido Príncipe, um beijo para você, meu amor, que você acabou de ser curado da Covid. Que bom! Infelizmente, perdi o meu amigo, que me chamava de madrinha, meu saudoso Clínio Araújo. Esses meninos que eu levei para a África, para a França, para a Itália, para Portugal, para São Paulo, para o Rio, para Brasília, para a Bahia, né, Príncipe? Fica aqui um beijo no coração a todos os artistas amazonenses, em nome de Príncipe do Caprichoso e em nome de Márcia Siqueira, meu sabiá da floresta. Que Deus abençoe vocês, todos os artistas brasileiros, em especial os nossos artistas amazonenses. Olha, eu quero mandar um abraço especial à Nogueira, que nos acompanha, a Evelyn Said Batista, ao Adilson Pedroso, diz o seguinte: mulher de fibra, transparência, honesta e, acima de tudo, cristã. Ele fala para você, viu, Orene? Amém. Eu quero aproveitar e dizer que eu sou evangélica, cantora gospel, né? Tenho 3 CDs gravados, então eu também sou cultura, né? A cultura gospel, ela está em evidência. Então, eu quero também aproveitar, mandar um beijo e um abraço para todos os meus irmãos de fé, os irmãos evangélicos de Manaus, os nossos irmãos cristãos católicos também. Um beijo no coração de todos vocês, os espíritas, todos vocês, gente, que tem uma religião. Que Deus abençoe vocês e que nós possamos ter uma eleição de paz, uma eleição frutífera, e que nós possamos ter sucesso e que Manaus possa ter, sem dúvida nenhuma, uma repaginada na sua história e que nós possamos ter não só a capital que esteja entre as 10 capitais mais ricas do Brasil, mas que ela esteja, se ela é hoje a 8ª, que ela passe a ser a 5ª, a 1ª, mas que ela também possa valorizar você e eu, seres humanos. Nós estamos em primeiro lugar. O ser humano precisa ser olhado nessa cidade. Então, candidata Orene Braga, hoje aqui com a gente, candidata pelo partido Avante aí, com o número 70900. Então, ela hoje está aqui na bancada do programa Cara a Cara, e a gente leva para você aí mais uma opção para você escolher aí entre os 41 vereadores que serão eleitos no dia 15 de novembro aí no pleito municipal. Tanto é que a tribuna aqui, a bancada aqui do programa Cara a Cara é bem democrática. A gente faz perguntas do internauta, você manda perguntas, a gente faz para os candidatos e a gente esclarece de fato aí
para que vieram os candidatos. E a gente percebe aqui na entrevista da Oreni que quem já sabe, né, o gestar, né, que já sabe a questão de gerir, né, de administrar, de fazer a coisa andar, né, acontecer, a gente percebe muito bem no discurso dela que ela sabe fazer, né, tem aí uma experiência de vida pública, que nem ela comentou aqui com a gente, uma bagagem aí, e por isso ela decidiu vir. Sobre isso, a gente também tem uma pergunta a respeito dos direitos humanos, né? A gente sabe que sobre essa questão migratória, enfim, e uma série de outras situações, os direitos humanos deixa pecar ainda através da Secretaria Municipal aí de Direitos Humanos e Cidadania. Eu queria saber de você, primeiro, como é que você avalia hoje essa questão dos direitos humanos na capital do Amazonas? Olha, na verdade, os direitos humanos, eles precisam ser direcionados para os humanos, né? Então, para os humanos direitos, né? Os direitos humanos devem ser direcionados para os humanos direitos. Quem são os humanos direitos? Quem respeita a sua pátria, quem respeita a sua família e quem respeita o cidadão, né? Nós precisamos ter harmonia com essa pandemia, com essa modernidade, com essa vida contemporânea que nós estamos levando. As pessoas perderam um pouco mais do amor, da delicadeza, do respeito, né? E isso traz para a lei uma série de demandas que acabam reverberando na falta de justiça, né? E a gente se pega também falando hoje o que é justiça, né? O que é justiça hoje? Porque tem tanta coisa acontecendo de forma injusta, vindo da justiça, né? E aí a gente fica numa celeuma, preocupado, que direitos humanos são esses, onde o cidadão é morto dentro da sua casa, mas quem matou tem que ser resguardado. A moça que é estuprada, mas quem estuprou não fez porque quis fazer. O rapaz que foi abordado por ele ter uma decisão sexual diferente, foi apedrejado, e por que foi? Por que aconteceu? Então, nós estamos virando animais selvagens e não sabemos esse comportamento humano aonde chega. Mas, trazendo um pouco para o umbigo da prefeitura, para o processo da secretaria, é óbvio que é necessário que o prefeito tenha, nessa Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos, pessoas que possam ter a sensibilidade, né, de fazer a leitura de toda essa multifaceta da sociedade, essas demandas, né, de mazelas sociais, essa questão do direito, do direito de quem está direito, né, e que merece o direito, mas não é essa pessoa que vai dar o veredito final, quem dá é a justiça, mas ela é o meio para canalizar isso. Então, eu vejo que nós, há algum tempo também, perdemos um pouco desse foco nessa secretaria. Essa secretaria ela precisa ser atuante, ela precisa ser proativa, porque o fluxo de imigrante que chegou na cidade de Manaus é muito grande. E eu não falei para ti do projeto que eu tenho, que são os centros latino-americanos. Pode falar, claro. A implantação dos centros latino-americanos nas 4 zonas da cidade de Manaus. O que são esses centros latino-americanos? Primeiro, nós vamos matar 2 coelhos com a cajadada só. O que seria isso? Nós vamos implantar, o meu projeto visa isso, eu não, como vereadora, mas eu vou propor a implantação dos centros latino-americanos. Fazer com que todos os imigrantes venezuelanos, haitianos, sejam aqueles que têm competência dentro do perfil, reciclado, qualificado, para que eles possam, dentro desse centro latino-americano, ministrar aula de espanhol e de francês para todos os nossos meninos e meninas da periferia. Daqui 8 anos, nós vamos ter meninos poliglotas, falando português, francês e espanhol, capacitados por pelo haitiano que fala muitíssimo bem o francês, pelo venezuelano que fala muitíssimo bem o espanhol,
e esses meninos vão estar falando espanhol e francês. Ao mesmo tempo, nós vamos estar tirando esses venezuelanos, esses haitianos, que muitas das vezes estão abaixo da linha da pobreza, às vezes ou pedindo, ou usando de uma atividade que não condiz com o perfil dele, né? A gente sabe que tem muita gente boa que está em Manaus, que precisa trabalhar. E dentro desse centro latino-americano, nós vamos ter gastronomia, nós vamos ter centro de luteria, produção de instrumentos musicais, com resíduo das madeiras, que vem lá das nossas madeireiras, que tem ISO 14000. E esses meninos vão produzir esses instrumentos vão receber um selo verde, produzido Made in Amazon, e nós vamos estar trabalhando esse projeto para que esses instrumentos sejam vendidos em escala de alto valor. Não pode ser vendido para qualquer um, escala de alto valor, né? Agregando o valor de que foi produzido por nosso caboclo daqui, mas trazendo a tecnologia, o design de experiências europeias, né? Porque eu já trouxe, inclusive, quando estava na secretaria, grupos de italianos que trabalham o design de instrumentos, e também permitindo que essas crianças possam ter aula de dança, aula de canto, aula de arte, enfim, como eu te falei, é a cultura em movimento. Então, além da carreta da cultura para descobrir os valores, nós vamos ter a preparação desses meninos com os idiomas e com as artes todas atreladas ao Centro Cultural. E isso permite que a própria Secretaria dos Direitos Humanos e de Justiça e de Cidadania possa estar junto, acompanhando o processo, porque, para finalizar a minha fala, eu te digo o seguinte: a dignidade de um homem, o respeito de um homem, quando eu falo de homem no sentido genérico, né, mas de um homem e de uma mulher, o respeito, a dignidade, o valor, a autoestima, a alegria de um homem é dado quando ele tem a oportunidade de ter o seu trabalho. Um homem sem trabalho, ele perde a dignidade. Um homem sem trabalho, ele perde a esperança. Então, nós queremos, como vereadora de Manaus, apresentar projetos de lei para que o prefeito possa implantar e gere ocupação, emprego e renda para os nossos manauaras. Eu acho que isso aqui é o compromisso de um vereador. A gente continua aqui na nossa entrevista e eu quero também registrar aqui a participação do Marcelo Fernandes, que diz: o skate amazonense está com você, Oninho Braga. Ingrid Oliveira, Bruno Mesquita e o Adson Pedroso, que diz assim: doutora, você me conquistou porque tem uma áurea humana e a sensibilidade que infelizmente não se encontra mais nas pessoas. Pois é, nós estávamos falando de direitos humanos, né? Então, nós precisamos amar mais as pessoas. Como dizia o nosso querido Cazuza, né? É o Cazuza, eu posso estar equivocada, que nós devemos amar as pessoas como se não tivesse o amanhã, né? Ama Renato hoje. Russo. Renato Russo. Renato Russo. Ama hoje, né? Ama hoje, porque amanhã você não sabe, né? Como eu falei há pouco, minha amiga Socorro, lá da Suframa, uma pessoa super, acabei de ver, faleceu. E aí, não tem mais amanhã, né? Não posso mais falar com a Socorro, não posso mais sorrir com ela. E a outra coisa do Marcelo, eu não falei do lado esportivo, que são vários projetos, mas um dos projetos, eu abracei a causa do skate de Manaus. O Marcelo, à época, quando eu estava ainda no governo, ele recorreu a nós para que nós pudéssemos ajudá-lo a estar em São Paulo, participando da competição, e o Marcelo é campeão brasileiro, né? Então, meu Deus, isso é um privilégio. E a gente também sabe que o skate, muitas das vezes, recebe uma marginalização social, assim como os surfistas, né? Por detrás do skate tem uma indústria muito grande e riquíssima, né? E nós precisamos valorizar esses meninos do skate, a nova geração. Nós temos uma meninazinha de 12 anos, a Lu, acho que é Lu o nome dela, a Carol, que ela é campeã brasileira, gente, com 12 anos, sem praticamente muito apoio. Então, nós precisamos apoiar os nossos atletas. Eu sou fruto do esporte. Daniela, nossa Dani, um beijo, Dani, campeã brasileira, uma moleca terrível, sapeca.
E eu sou fruto do esporte, eu sou atleta de handebol, fui da seleção do Amazonas 4 anos, joguei 10 anos pelo Rio Negro, joguei pela escola técnica. O esporte forma o nosso caráter, o esporte nos faz ser mais fiéis aos nossos valores, o esporte nos faz ser pessoas mais compreensíveis, pessoas mais altruístas, né? Acreditar que você pode mais. Então, eu também estou na bandeira do esporte, porque eu venho do esporte, ajudei muito tempo, embora estivesse no turismo, o pessoal do handball master feminino, o pessoal da natação internacional, que 2 vezes a gente apoiou aqui, o pessoal do Iranduba, o futebol feminino, meninas, vocês lembram da Oreni Braga lá, quando vocês precisavam ir para Santos, que vocês não tinham equipamento, não tinham nada, a gente foi lá, deu equipamento, agasalho, que coisa boa. As meninas foram para lá, não foram campeãs, mas pelo menos representaram o nosso Amazonas, que coisa boa. Então, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu não quero ser uma vereadora de gabinete, eu não fui secretária de gabinete. Eu pegava o avião 3 horas da manhã, com a pasta debaixo do braço, fazia 3, 4 ministérios, voltava 8 horas da noite, no outro dia eu estava na secretaria, já com algumas vitórias de recurso, com outras ainda aguardando, mas sempre fui de estar correndo atrás como caixeiro viajante. Caixeiro viajante atrás de voo, caixeiro viajante atrás de novos hotéis para Manaus, enfim, nunca sosseguei. E não é com vereadora que eu vou sossegar. Eu tenho portas abertas para eu ir a Brasília, bater, trazer recurso e fazer com que o nosso prefeito possa ter um vereador proativo, uma vereadora proativa, alguém que vai ajudá-lo a fazer de Manaus uma cidade transformada. Eu quero fazer Manaus o hub internacional da Pan-Amazônia e, se Deus quiser, isso vai acontecer. Você que continua aí nos acompanhando, muito obrigado pela audiência. A gente hoje entrevista aqui no programa Cara a Cara, a 3ª edição, a candidata vereadora Oreni Braga, aí do Partido Avante. E nós já nos encaminhamos para a reta final do programa. Eu quero, inclusive, fazer a minha última pergunta. E a gente sempre faz essa tradicional pergunta aqui no programa Cara a Cara, que é: quem é Oreni Braga? Bem, eu sou uma manacapuruense, né, nascida lá nas barrancas de Manacapuru. Vim para cá com 13 anos, para a seleção do Amazonas de handebol, e graças a Deus Manaus me adotou. Eu defendo Manaus e o Amazonas. Quem me conhece sabe, quem trabalhou comigo sabe, quem esteve ao meu lado sabe, a mídia nacional sabe, internacional sabe, meus colegas, ex-colegas que foram secretários de turismo no Brasil, sabem como eu brigo pelo meu Amazonas. Fale mal da minha casa, mas não fale mal do meu estado. Então, eu sou uma amazonense nata, de pé rachado, pé rexé, amo minha terra, amo minha cidade. Sou casada há 30 anos com o mesmo homem, meu esposo, José Maria. Tenho 2 filhos maravilhosos, Juliano e André, que Deus me deu assim, uma bênção. Sou cantora gospel, sou evangélica há 30 anos, nasci em berço evangélico e sou uma pessoa extremamente responsável, graças a Deus. Deus me deu a habilidade de poder trabalhar, Deus me deu a inteligência de poder fazer a coisa acontecer, mas ao mesmo tempo Deus me deu também o temor de poder fazer bem feito, prestar conta do que eu pego e dizer para a sociedade: olha, eu passei e deixei marcas positivas, como o Centro de Convenções Vasco Vaz, que vai ficar na história. Quem sabe um dia, quando eu morrer, alguém vai lá e pede para trocar o nomezinho lá para Oreni Campelo Braga da Silva. Mas eu não preciso disso. O que importa é que Deus sabe que eu fiz, e quem sabe que foi a Oreni que construiu também vai ficar na memória. É isso aí, gente. Essa é a cabocla, Oreni Braga, que está candidata a vereadora por Manaus com o número 70900. Lembre desta cabocla. Oreni Braga, 70900. Estou junto com o futuro prefeito de Manaus, Davi Almeida, 70. Ele e Rota farão de Manaus o caminho certo e seguro para a capital internacional da Amazônia. A gente agradece a participação da candidata vereadora Oreni Braga. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Cara a Cara desta quarta-feira, na nossa 3ª edição. Eu que agradeço, que Deus abençoe a vocês essa casa. Queria que você deixasse também as suas redes sociais, para as pessoas que estão em casa de acompanhar o seu trabalho, conversar com você aí pelo direct, de repente. Queria que você deixasse então suas redes sociais. Gente, olha, Oreni Braga,
Oreni Braga Facebook, Oreni Braga Instagram, e o nosso WhatsApp, eu não posso colocar agora porque o WhatsApp ainda é oficial, não é oficial, mas eu passarei o oficial, né? Eu estou com o WhatsApp ainda temporário. Mas se vocês quiserem mandar mensagem para mim, manda lá para o nosso 98261-1963, que a gente está com o WhatsApp aí, atendendo, respondendo as pessoas que querem interagir conosco. Mas visita lá o meu Facebook, meu Instagram, e você vai ver o conteúdo que nós temos lá publicado sobre vários assuntos na cidade de Manaus, sobre vários assuntos que impactam diretamente, irão impactar diretamente a sua vida como morador de Manaus, como cidadão dessa cidade. Nos ajude a chegar lá. Por isso eu aproveito esse momento e peço o seu voto. Vote em Oreni Braga, 70900, a vereadora que Manaus precisa. Obrigado, gente, pela audiência. O programa Cara a Cara, terceira edição, fica por aqui. Amanhã nós voltamos às 10 da manhã, depois nós voltamos às 13h45 e depois também às 14 horas e 19 horas, também trazendo mais candidatos aí a vereadores de Manaus que vêm falar das suas propostas e se apresentar aí para os internautas de Manaus. E você tem o papel e livre-arbítrio de decidir quem você vai votar no dia 15 de novembro. Então, sempre no oferecimento de Milênio Segurança Patrimonial e Shopping do Pé. Então nós voltamos amanhã com mais programa Cara a Cara e levando para você os candidatos a vereadores de Manaus.